Neste vídeo iremos continuar a utilizar mais ferramentas de análise de dados de uma tabela dinâmica. Para nós acedermos a essas opções de análise, precisamos então de criar a nossa tabela dinâmica. Então para isso vamos fazer mais uma tabela dinâmica de acordo com outros critérios. Então nesta situação o que é que eu quero? Pegando aqui em dados diferentes daqueles com que eu tenho trabalhado, então neste caso imaginem que eu quero saber o valor do transporte pago e o valor da refeição de cada funcionário em cada dia. Então, desta vez vamos fazer isto de uma forma mais mental, sem escrever aqui como é que a nossa tabela iria ficar. Então, pensem comigo. Eu quero saber o valor do transporte e o valor da refeição para cada funcionário em cada dia. Então, eu quero aqui 4 coisas. Então, vamos começar. Vamos criar a nossa tabela dinâmica e vamos começar a preencher com o que nós pretendemos. Então, eu disse que queria o nome, vou pôr nas linhas, disse que queria o dia, vamos pôr por cima do nome, e disse que queria o valor do transporte e o valor da refeição. Portanto, estes são os meus valores. Então, é esta a informação que eu tenho. Então, vamos começar por olhar para as opções de análise. Então, nas opções de análise, que surgem aqui neste separador sempre que temos a nossa tabela selecionada, se eu não selecionar a tabela, esse separador desaparece. Então, vamos selecionar a nossa tabela e vamos selecionar aqui um dos valores. Então, a primeira coisa que podemos ver é que estes valores, apesar de serem em euros, aqui não surgem em euros. As tabelas dinâmicas não utilizam a mesma formatação que vem da tabela original. Nós precisamos de definir isto manualmente. Então, vamos ver como é que fazemos isso. Nas opções de análise, temos as opções de definições do campo. Nós já vimos esta opção. Esta opção é a mesma que surge quando clicamos com o botão direito e escolhemos definições do campo de valor. Portanto, é a mesma opção. Neste caso eu vou clicar aqui. Nós utilizamos esta opção logo no primeiro vídeo para transformar salvo erro, uma soma numa média. Então, neste caso, nós por enquanto ainda não vamos querer mexer nisso, porque por defeito ele faz a soma do valor e é isso mesmo que queremos. Então, aqui o que vamos fazer é usar outras opções que temos disponíveis aqui, como por exemplo o formato numérico, que ao clicarmos aqui surge esta janela que já conhecemos, de formatação de dados, onde nós vamos especificar qual é que é o tipo de dados que vai ficar associado àquele valor. Então vamos escolher moeda e OK. Então, a soma de valor de transporte vai ficar definida como euros. Portanto, e vamos fazer a mesma coisa para o valor da refeição. Então, vamos definir como moeda. Numa tabela dinâmica, convém formatar os valores desta forma. Não se esqueçam que, por a tabela ser dinâmica, é possível que, de uma alteração para outra, apareçam ou desapareçam linhas e colunas. Portanto, poderá haver situações em que esta formatação desaparece. Se escolherem a formatação desta forma, nunca irá desaparecer. Portanto, é uma forma útil de nunca perdermos esta formatação. Então vamos ver mais algumas opções destas definições do campo. Aqui nas definições do campo, além de podermos fazer isto que já vimos, também temos a opção que diz mostrar valores como. Então vamos ver o que é que isto faz. Aqui quando eu escolho mostrar valores como, ele deixa-me escolher o que é que eu quero. A percentagem do total geral, total da coluna, total da linha, percentagem de qualquer coisa e por aí adiante. Então vamos usar alguns dos mais simples. Imaginem que eu quero a percentagem do total da coluna. Então o que é que isto me vai dar? O que isto me vai dar é, em vez de aparecer a soma de cada trabalhador em cada dia, vai-me aparecer a percentagem que cada trabalhador gastou em relação ao valor global. Então eu vou clicar em OK. Ao clicar em OK, eu consigo ver quem é que é o trabalhador que gastou a maior percentagem do dinheiro em transportes. E como aqui eu defini também que queria o dia,
também me surge a percentagem gasta em cada dia. Portanto, eu consigo ver que de todos os transportes visíveis, 10%, ou melhor, cerca de 11% foram gastos apenas neste dia. Se eu quiser fazer aqui uma ordenação, como eu fiz no vídeo passado, eu até consigo perceber, portanto, aqui neste caso é do maior ao mais pequeno, eu consigo perceber quais é que são os funcionários que gastaram mais. Portanto, são os que estão em cima de cada dia. Portanto, se for aqui à procura, temos aqui um a 3,79. Deve ser o que gastou mais. Sim, parece-me que sim. Portanto, consigo depois chegar à conclusão para ver em cada dia qual é que é o funcionário que gastou mais. Se o dia não estivesse cá, eu conseguiria ver qual é que era o funcionário que gastou mais dinheiro na soma de todos os dias. Bom, neste caso, eu vou precisar de manter aqui o dia para mostrar uma das próximas funcionalidades. Portanto, em relação às definições do campo de valor, é o que conseguimos fazer. Então, só para resumir, eu consigo definir qual é que é a operação que vai ser utilizada para chegar ao cálculo que vai ser apresentado aqui no valor. Consigo alterar o texto desta célula, consigo alterar o formato numérico dos dados e consigo apresentar uma forma diferente de ver os valores. Portanto, nomeadamente com percentagem, ou também temos outras opções de definir a forma como eles aparecem. De qualquer forma, esta percentagem acaba por ser um dos mais úteis. Então, outra opção que vamos ver é a opção de agrupar. Esta opção é muito útil, mas temos que saber como é que ela é usada. Se repararem, eu seleciono esta opção e não tenho aqui nada disponível. Portanto, nós só conseguimos fazer isto em determinadas situações, como por exemplo com datas. Se eu selecionar uma data, esta opção de agrupar já me permite fazer algo. Então vamos ver o que é que ela faz. Esta seleção de grupo o que me permite fazer é fazer um agrupamento destes dias em meses, em trimestres, em anos ou, por exemplo, em semanas. Então como é que isso é feito? Aqui nesta janela, ele pergunta-me qual é que é a data inicial e a data final. Por defeito, ele escolhe as mais distantes. E agora eu especifico aqui como é que eu quero ver estas datas. Por defeito, surge meses. Então eu vou clicar no OK para ver o que é que aparece. Então, em vez de isto ser exibido dia a dia, vai ser exibido por mês. Portanto, as saídas de janeiro, as saídas de fevereiro, as saídas de março e as saídas de dezembro. Portanto, como viram, eu consigo logo, com base no dia, eu consigo obter informação do mês, que é uma coisa que não está na tabela original. Se eu voltar aqui ao agrupar, eu posso desagrupar para voltar aos dias, ou posso voltar à seleção de grupo para escolher uma seleção diferente. Se eu quiser, eu até posso escolher mais do que uma. Se eu escolher dias e meses, usando a tecla Ctrl sem largar, eu consigo especificar melhor isto. Eu consigo ver neste mês quais é que são os dias em que houve saídas e depois posso usar aquelas opções para abrir ou fechar. Portanto, e fico com toda a informação detalhada por mês e por dia. Voltando aqui à seleção de grupo, neste caso, eu vou tirar os meses, vou ficar só com os dias, só para ver outra forma de agrupar isto. Eu posso agrupar isto por exemplo, um conjunto de 7 dias. O que é que isso vai significar? Significa que, para todos os efeitos, ele está-me a mostrar um relatório semanal das saídas. Portanto, tudo isto eu posso fazer com esta opção de agrupar. Neste caso, vou voltar a desagrupar. Depois, temos aqui duas opções muito interessantes. Temos a segmentação de dados e a linha cronológica. A segmentação de dados permite-me selecionar uma série de campos para executar filtros. Muito parecido ao que fizemos no vídeo passado. Então vamos usar o mesmo exemplo. Eu quero filtrar por departamento. Podia também escolher mais filtros. Eu clico em OK e a segmentação de dados o que me faz é coloca-me aqui uma janela onde tenho, neste caso, os vários departamentos.
E eu posso selecionar os departamentos um a um, ou clicando na tecla Ctrl, posso selecionar vários para filtrar a minha informação. Esta opção da segmentação de dados faz-me exatamente o mesmo que a opção de filtrar que mostramos no vídeo anterior. Portanto, esta é simplesmente uma forma mais simpática de fazer isto. Esta opção só surgiu no Office 2010, portanto, 2007 para trás não existe esta opção, terão que usar obrigatoriamente o filtro. Então, voltando aqui, se quisermos podemos selecionar esta janela, carregar no Delete, que ela desaparece. Então, voltando à análise, temos inserir linha cronológica. Esta opção o que é que nos faz? Permite-nos definir, consoante datas ou horas, neste caso eu vou escolher por datas, os dias. Coloca-me aqui uma janela que me apresenta os vários meses, neste caso, porque está selecionado aqui meses, os vários meses das datas que eu tenho aqui presentes. E consigo especificar que quero ver apenas os valores de uma determinada fatia temporal. Por exemplo, se eu clicar em fevereiro de 2013, ele faz-me uma filtragem, mas por datas. Portanto, mas assim eu consigo ver desta forma mais simpática e consigo alargar aqui a minha linha cronológica e selecionar neste caso, um ou mais meses. Como eu disse, aqui tenho meses, também posso definir, por exemplo, como dias. E aqui surgem-me dia a dia e eu consigo ir marcando aqui, vamos escolher aqui um dia com saídas, por exemplo, 1 de janeiro. As saídas de 1 de janeiro, 2 de janeiro e por aí adiante. Então, tal como na segmentação de dados, também podemos fazer delete para apagar estes dados. Depois, temos mais algumas opções. Temos a opção de atualizar. E já agora, eu quando retirei a linha cronológica, ele mantém-me a minha última seleção. Portanto, neste caso, era só o de dia 3. Aqui a opção de atualizar faz algo que eu já devia ter explicado há mais tempo. As tabelas dinâmicas têm uma particularidade. Quando nós recolhemos informação com base numa lista de dados, essa informação fica na tabela dinâmica, mas de uma forma estática. Ou seja, se eu alterar os dados originais, a tabela dinâmica não se atualiza automaticamente, a não ser que eu venha aqui escolher atualizar. Portanto, se eu fizer este atualizar, ele vai buscar os dados atuais. Isto funciona assim porque as tabelas dinâmicas normalmente são usadas para tirar uma fotografia de um determinado momento em relação aos nossos dados. Depois aqui a alteração da origem dos dados é necessária fazer caso a seleção inicial dos dados não tenha sido bem feita. Se a nossa lista de dados estiver bem feita, nunca precisamos de mexer nisto. Então, o que é que temos aqui mais? Nas ações, temos opções para limpar a nossa tabela dinâmica, selecionar os seus dados ou movê-la para uma outra folha. Então, para a próxima opção dos cálculos, eu vou voltar a pôr aqui tudo. Vou só chamar aqui a linha cronológica e agora apago-a, só para manter os meus dados todos. Então, vamos voltar aqui à análise e aos cálculos. O que é que esta opção me permite fazer? Esta opção, campos, itens e conjuntos, permite fazer algumas coisas. A mais interessante é o campo calculado. Aqui no campo calculado, eu posso criar um campo novo que não existe na tabela original. Imaginem que, e pegando aqui neste exemplo, eu tenho aqui para cada funcionário o valor do transporte e o valor da refeição. Imaginem que eu quero um campo que tenha a soma dos dois. Então, para isso eu tinha duas hipóteses. Ou ia à tabela original e acrescentava um campo e utilizava uma fórmula ou uma função, ou então uso aqui o campo calculado. Então o que é que eu faço aqui? Eu especifico o nome do campo, eu vou-lhe chamar cálculo, e vou especificar a fórmula. Esta fórmula já tem o igual, por defeito igual a 0, e eu vou manter o igual e vou marcar quais é que são os campos que eu vou usar. Portanto, valor de transporte, inserir campo. Isto não funciona exatamente como as fórmulas
do Excel, mas é algo parecido. Agora, mais o valor da refeição. Inserir campo, já tenho tudo ok, faço adicionar e este campo já foi adicionado. Agora, carreguem OK. Agora, onde é que ele foi adicionado? Aqui à minha lista de campos. Na minha lista de campos aparece um chamado cálculo. Se repararem, por defeito ele já aqui está. E agora, se eu quiser só este, eu até posso agarrar nos outros, retirá-los e fico só com a minha soma. Se eu quiser mudar isto, ponho aqui soma das despesas, como fizemos no primeiro vídeo. E assim eu tenho um campo calculado, ou seja, eu estou aqui a ter informação que nem na tabela original eu tenho. Portanto, esta é a utilização do campo calculado. A última opção que vamos ver tem a ver com os gráficos dinâmicos. Normalmente isto poderia dar um episódio novo, mas na prática um gráfico dinâmico é exatamente a mesma coisa que uma tabela dinâmica. Simplesmente é um gráfico feito a partir da tabela dinâmica que nós já temos. Se nós já temos uma tabela dinâmica, basta clicar em Pivot Chart e selecionamos qual é que é o gráfico que queremos e clicamos em OK. E automaticamente o nosso gráfico fica feito. Agora, é preciso tomar atenção a isto. Tal como falámos no episódio sobre os gráficos, um gráfico só tem utilidade quando nós sabemos o que é que queremos. E nesta situação não fazia grande sentido estar a fazer um gráfico com base nestes valores. Mas se eu trabalhasse isto de forma a ficar com os valores que me interessavam, aí já poderia ser útil. Então vamos ver um exemplo disso. Eu vou retirar o dia, vou ficar apenas com o nome e vou transformar esta soma das despesas, só para percebermos melhor. Vou transformar a soma das despesas em algo diferente. Eu vou às definições do campo valor e vou mostrar os valores como percentagem. Portanto, percentagem do total geral. Agora tenho aqui as percentagens e agora isto já faz mais sentido para eu criar um gráfico. Tenho aqui as várias percentagens de cada trabalhador e penso em fazer um gráfico circular, por exemplo. Então aqui vou à análise, gráfico dinâmico, escolho um gráfico circular e dou um OK. Portanto, e assim já fico com o meu gráfico dinâmico. Então, qual é que é uma diferença deste gráfico para um outro qualquer? Este gráfico mantém as mesmas características que nós temos aqui. Se nós definirmos um filtro, por exemplo, por departamento, esse filtro é aplicado também ao gráfico. E no próprio gráfico eu posso especificar qual é que é o departamento, neste caso, que eu quero ver. Então, OK. E neste caso já tenho um gráfico diferente, dinâmico também. Depois, tudo aquilo que nós vimos no episódio sobre gráficos pode-se aplicar ao gráfico dinâmico, portanto, em termos de estrutura e formatação do gráfico. Então, voltando aqui à nossa análise da nossa tabela dinâmica. A opção que falta é aqui a opção de mostrar. Esta opção de mostrar permite definir se queremos que apareça, por exemplo, esta lista de campos ou não, se queremos que apareçam os botões mais e menos. Vamos explicar como é que isto funciona. Estes botões mais e menos são aqueles botões, por exemplo, que agrupam as datas, podemos pô-los ou tirá-los, e os cabeçalhos dos campos. Portanto, isto foi tudo, ou quase tudo o que há a saber sobre tabelas dinâmicas, uma vez que houve ali algumas opções que não falámos. De qualquer forma, estas são as mais úteis. Este vídeo acabou por ser um bocadinho longo, mas de qualquer forma é uma questão de poderem voltar atrás e rever aquilo em que tiveram mais dúvidas.